Êxtase contra traumas. Como guerra na Ucrânia aumenta apoio por liberação de substâncias psicodélicas, terapeutas ucranianos pressionam parlamentares pela liberação de MDMA e LSD e outros nos tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Terapeutas da Ucrânia têm usado MDMA e LSD para tratamento de estresse pós-traumático no contexto da guerra. Drogas são usadas principalmente com soldados que estão no conflito. Especialistas afirmam que a droga não é capaz de tratar ou curar, mas a terapia em que ela é usada e que só pode ser feita por médicos. Substâncias como LSD, psilocibina extraída de cogumelos e DMT extraída de plantas são banidas do mundo todo desde sua proibição em 1971 por uma convenção da Organização das Nações Unidas, ONU. Porém, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, vem aumentando entre os terapeutas ucranianos o número de defensores do uso dessas substâncias da psicoterapia, pois com a guerra aumentaram também os casos de doenças psíquicas graves. Psicoterapeutas confirmaram à DW que essas substâncias têm sido usadas com frequência cada vez maior, sobretudo no tratamento de soldados com transtorno de estresse pós-traumático, TIPT, devido aos combates do fronte. Especialistas pressionam o parlamento ucraniano a autorizar formalmente o uso dessas substâncias em tratamentos. A diretora do Centro de Tratamento de Veteranos de Guerra do Ministério da Saúde, Ksenia Voznitsaina, espera que os parlamentares definam diretrizes para liberar o uso de substâncias psicodélicas nos casos de TIPT e se mostra otimista com a possibilidade de liberação. Uma sessão normal de psicoterapia dura 1 hora, no máximo 2. Uma pessoa com um trauma psíquico necessita de muitas sessões, por isso a terapia costuma se estender por 1 ou 2 anos, diz. A terapia apoiada em substâncias psicodélicas pode acelerar o processo de cura. Isso é tanto mais importante porque, por causa da guerra, temos de lidar com casos complicados que não podem ser tratados por meio do tratamento convencional, argumenta Voznitsaina. Ela faz, porém, uma ressalva. Não é a droga que cura, mas a terapia, ou seja, a sessão de psicoterapia que ocorre enquanto o paciente está sob o efeito de uma droga como psilocibina ou o MDMA, popularmente conhecido como êxtase. Uma terapia desse tipo só pode ser feita em centros médicos. Ela dura até 8 horas e exige que haja supervisão e controle por psicoterapeutas profissionais. Legalização de uso terapêutico. A Ucrânia é o novo cenário de um debate que há décadas opõe os apoiadores e os adversários do uso de drogas da psicoterapia, e os apoiadores enfrentam uma forte resistência por parte de quem é contra. Mas especialmente nos Estados Unidos, o lobby pelo uso de drogas da psicoterapia é cada vez mais forte. Especialistas avaliam que o país conceda a autorização já em 2024. Entre os defensores da prática estão a Organização dos Veteranos de Guerra das Forças Armadas e o Departamento dos Assuntos de Veterano, agência do governo federal dos Estados Unidos. Essa seria uma decisão com possíveis consequências também para o uso terapêutico de outras drogas proibidas, porque alguns continuariam sendo proibidas se uma é permitida. A legalização do uso da MDMA
na psicoterapia ganhou força com publicação de um estudo de fase 3 na revista científica Nature. Estudos de fase 3 bem-sucedidos costumam ser o último passo para a aprovação de uso de um medicamento. O estudo sobre segurança e eficácia do MDMA chegou à conclusão de que a substância reduziu os sintomas de TIPD e os danos funcionam numa população heterogênea com TIPD de moderado a grave e foi, em geral, bem tolerada. Estudos semelhantes com MDMA e psilocibina estão sendo conduzidos também na Europa, assegura a Agência Europeia de Medicamentos, EMA. A diretora da EMA, Emer Koch, afirmou ao Parlamento Europeu que a agência reconhece a necessidade de apoiar os desenvolvedores de psicodélicos e de cooperar com eles. Psilocibina, um estágio inicial da doença. Na Alemanha, o estudo sobre terapias com psilocibina extraída dos chamados cogumelos mágicos está perto de ser concluído. Estamos testando a eficácia e segurança da psilocibina da depressão resistente à terapia, diz o psiquiatra Gerard Brinder, da Faculdade de Medicina de Mayenne. O que podemos adiantar de maneira superficial é que estamos vendo bons resultados com números reduzidos de pacientes, diz Brinder. Para muitos pacientes, porém, não há qualquer melhora, acrescenta, o que ele atribui ao fato de eles já sofrerem de forte depressão há muito tempo. A conclusão do estudo para nós é que podemos tratar estágios iniciais da doença. Grander reconhece que o uso do MDMA na terapia de traumas de veteranos de guerra vem obtido bons resultados, mas se mostra cético quanto ao uso de outras substâncias. Ele lembra que o MDMA não pertence ao grupo de psicodélicos. Substâncias como psilocibina não são usadas em transtorno de estresse pós-traumático, na maioria dos estudos clínicos, porque há medo de retraumatização, diz. Ele também critica a terapia do meio da guerra. Considera extremamente questionável do ponto de vista ético que seja seguro fazer algo assim numa zona de guerra.